Olá, eu sou Osiris Janete e conforme eu prometi para o pessoal que acompanha esses canais, hoje eu estou aqui com o doutor Reginaldo Filho, meu amigo Regis, para falar de uma grande conquista para a acupuntura, né, Regis, da Faculdade Bramec. Na verdade, é mais do que isso, é para a medicina chinesa no Brasil. Eu acho que você deu passos importantes e o objetivo nosso é ouvir você contar a sua história e contar o que significa hoje, nesse momento que a gente busca, principalmente, a regulamentação da acupuntura, né? E eu acho que é um passo importantíssimo que representa as conquistas sua e da Faculdade Bramec. Vamos lá, Então, o que primeiramente, você... aí, muito obrigado pelo convite de partilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência aí, com o pessoal que acompanha seus canais e agradecer a todos que apoiaram esses anos todos aí as ações da faculdade, apoiaram as iniciativas da faculdade. Você está conosco aí também em algumas ações e a todos aí que acompanham depois também, se quiserem mandar perguntas adicionais, a gente vai bater um papo aqui, apresentar algumas questões novas, algumas questões antigas e a partir daí vamos tentando sempre levar conhecimento e informação para todos. Regis, você falou uma coisa muito importante. Se alguém quiser mandar uma pergunta, porque nós estamos gravando esse vídeo para facilitar a divulgação pelo Instagram também. São 3 canais: YouTube, Facebook e Instagram. Mas, se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu vou estar atento e o Regis volta aqui para responder para a gente, né, Regis? Sempre, já deixei aqui a dica para um retorno aí, mas também podem estar em contato nas redes sociais, aí o Osiris também, Isso. dá conta de responder, isso é muito importante, essa interação é muito importante, né? E estou aqui à disposição. Então, Regis, eu acho que o grande acontecimento hoje, em meio justamente desse movimento do PL, eu esqueci o número dele, mas da regulamentação da acupuntura, que é uma coisa pleiteada pela área de acupuntura, multiprofissional ainda, é o curso de graduação superior da Faculdade Bramec em acupuntura. Conta pra gente como é que foi Isso. essa conquista, o que implicou. Foi uma conquista aí. Depois a gente fala um pouquinho da regulamentação, que ela é essencial, é importante, mas o ano passado, né, a gente conseguiu a autorização das graduações. Né? A gente teve a primeira autorizada em 2020, depois em 2021, que coroou todo esse nosso trabalho naquilo que nós colocamos e estabelecendo a Faculdade Bramec como a primeira faculdade autorizada em medicina chinesa, no sentido de ter passado por todas as etapas dos processos para uma autorização de curso. Isso é muito importante, porque isso é como se tivesse exatamente o carimbo do tipo, o MEC analisou, avaliou todo o programa, corpo docente, avaliou a instituição, avaliou tudo que é oferecido, tudo que vai ser oferecido no decorrer do curso, e a partir daí vocês estão autorizados a iniciar. A partir dali, o curso é válido, ou seja, o aluno que se inscreve, ele está com esse reconhecimento do MEC, né, no termo técnico, o curso está autorizado para o início. E por que a gente fala em medicina chinesa? Porque nós conseguimos algo inédito, que é a autorização de 3 cursos: acupuntura, fitoterapia e massoterapia, todos estes com o viés, com o direcionamento para as questões da medicina chinesa. Então, é a massoterapia com base no Tuiná, que é a massoterapia chinesa, é a fitoterapia com o viés, né, com o direcionamento para a fitoterapia chinesa. Então, essa é a base. E, obviamente, a acupuntura, não precisou nem estar no título, é a acupuntura com base na medicina chinesa. Tanto que esses 3 programas, eles são unificados em alguns aspectos, porque fundamentos da medicina chinesa é o mesmo para acupuntura, fitoterapia e treinar. Se eu falar em diagnóstico da medicina chinesa, é o mesmo. É óbvio que, quando eu falo em acupuntura, a teoria de canais ela se torna mais relevante e importante do que quando eu comparo com a fitoterapia. Então, quando eu for falar em diagnóstico de canais, é algo mais para acupuntura e para massoterapia.
Quando eu falo de diagnóstico de Zanfu, eu também posso usar na acupuntura e na maço, mas ele é importantíssimo para fito. Então, nós temos essas questões, mas a essência, a base é a mesma. Então, hoje em dia, o que acontece? O aluno que desejar, ele tem a opção de ter uma graduação numa dessas 3 áreas. E aí o pessoal, mas a medicina chinesa não tem áreas. Sim, ela tem áreas, inclusive, na China. Né? Nós temos os chamados 5 ramos clínicos de atuação, e mesmo nas universidades chinesas, você pode, sim, fazer a graduação em acupuntura, você pode fazer a graduação em Tuiná, e você pode fazer a graduação no que é chamado de medicina chinesa, onde o foco vai ser a fitoterapia. Porque o professor Osiris sabe, talvez muitos saibam, mas talvez alguns não. No Brasil, quando fala, eu trabalho com medicina chinesa, muito provavelmente as pessoas vão falar, então ele trabalha com acupuntura. Na China, quando você fala que estuda a medicina chinesa ou trabalha com medicina chinesa, via de regra, as pessoas vão entender que você trabalha com fitoterapia. Então, nós temos essa questão. Então, na China, você tem as graduações também em separada no sentido da ênfase. Quem faz a graduação de acupuntura vai ter noções de fito, vai ter noções de Tuiná, mas o grande foco clínico, ambulatório, hospital, vai ser em acupuntura. Quem estuda a medicina chinesa vai ter noções de acupuntura, vai ter noções de Tuiná, mas toda a abordagem de aprofundamento vai ser em fito e assim por diante. Então, nós elaboramos estes programas onde eu tenho as disciplinas comuns, do eixo comum, que envolve as 3 graduações. E um outro detalhe é que quando nós falamos em formação de um profissional como uma graduação, é um profissional da área da saúde. E, gostemos ou não gostemos, a área da saúde, ela tem uma linguagem ocidental. Ela faz parte de uma visão dentro da racionalidade ocidental. Então, nós temos disciplina de anatomia, fisiologia, patologia, bioquímica, exames complementares. Nós temos as disciplinas ocidentais exatamente para formar um verdadeiro profissional da medicina chinesa, que, como inclusive é o lema da faculdade, sabe integrar tradição e modernidade, sabe balancear o conhecimento clássico, e o professor Osiris é um dos professores relacionado aos textos clássicos, combinar o clássico com o que é moderno e contemporâneo, sem um substituir o outro. O grande problema é esse, substituir um pelo outro. Né? Ficar só no clássico e ignorar a evolução. Peraí, hoje a gente usa, um exemplo bem simples, a gente usa agulha de aço inoxidável. Na época do clássico interno imperador amarelo não existia esse material. Na fitoterapia, hoje nós temos cápsula, nós temos extrato granulado, que não existia na época do Shan Han Lun, por exemplo. Então, nós vamos ajustando. Eu vou usar uma racionalidade, um pensamento clássico com uma abordagem mais contemporânea. Isso é totalmente possível. Né? Então, o grande diferencial deste momento como você mesmo disse, nesse momento conturbado em relação à regulamentação, e lembrando, é conturbado lá desde a origem, lá em 2003, quando começou isso. E isso eu estou falando desse projeto de lei, porque já houveram outros anteriormente. O que nós temos hoje é a possibilidade, de fato, de uma pessoa se graduar em acupuntura a partir de um curso que foi devidamente autorizado, passou pelos processos para tal junto ao Ministério da Educação. Então, é uma possibilidade importante. Mas é obrigatório? Não, fica a critério de cada um, enquanto não houver a regulamentação dizendo e colocando as regras claras. Neste momento, há no Brasil curso livre, curso de pós-graduação, existe um curso superior sequencial, não é graduação, e existe agora aqui na Faculdade Bramec autorizados à graduação. Existem outras instituições do Brasil, centros universitários, que oferecem ou ofereciam algum curso também nessa linha, mas sem muita promoção, vamos dizer assim, então é mais difícil de encontrar, mas existe essa possibilidade hoje.
Regis, você fala uma coisa que eu acho muito importante. Primeiro, né, eu acho que existe uma organização em termos de conteúdo, de currículo, acontecendo com a instituição da graduação. E é uma organização fundamentada na origem, né, na forma no jeito de se formar na China. Lá os cursos são integrados, né, mas com a ênfase devida em alguma área. Aqui elas são separadas, mas, conclusão, no final você consegue a formação semelhante. E Não, baseado... Só para pontuar, lá também são separadas. Eu posso ter uma graduação só em acupuntura e moxa-bustão, uma graduação só em fitoterapia, que seria a medicina chinesa, e uma graduação só em Toiná. O que acontece é que lá você tem uma quantidade de horas maior, até porque tem algumas disciplinas que não são obrigatórias aqui no Brasil, por exemplo, idioma, você tem questão de política, que lá é uma disciplina obrigatória, você tem questão de informática, você tem algumas disciplinas lá que são diferenciadas. Aqui no Brasil, nós ajustamos e seguimos aquilo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Isso já há mais de 20 anos já se debate sobre essas questões, e a OMS já há muitos e muitos anos, e foi referendado novamente recentemente, ela sugere que para uma formação de início em acupuntura, se estude pelo menos 2.500 horas. Para uma formação, para quem já é um profissional da saúde e busca um adicional, que seria uma pós-graduação, pelo menos 1.500 horas. Então, a Organização Mundial da Saúde já coloca isso daí, volto a dizer, há muitos e muitos anos. Mais recentemente, eles estabeleceram o que eles chamam de benchmarks, teriam como uma referência para treinamento, né? Training benchmarks. E eles lançaram isso em medicina chinesa, em acupuntura e também em Tuiná. Então, nós adotamos estas referências. E elas são referendadas pelo Brasil enquanto país, porque o Brasil é signatário destas recomendações da OMS. E as chamadas práticas integrativas e complementares em saúde aqui no Brasil, né, elas também referenciam estes documentos que são elaborados e promovidos pela OMS. Então, nós estamos buscando exatamente esta adequação para oferecer. Obviamente, como na acupuntura existem linhagens diferentes, abordagens diferentes, é possível que outras instituições preparem outros programas com variações. Na China, é quase que meio tudo padronizado. Eles são tão padronizados que os livros didáticos são os mesmos para todas as instituições. E eles seguem ciclos de 5 anos. Eles estão, nesse momento, no 13º ciclo de 5 anos, desde o início, né, que começou lá na década de 50, as graduações como um sistema universitário formal na China. Então, o que nós não temos hoje no Brasil é isso, né? Uma questão de uma terminologia unificada, uso de um termo ou de outro, uma questão de disciplinas, alguns vão tender para uma linhagem, outros vão tender para outra linhagem. Na China, isso você tem a partir do básico. Esse é um problema, às vezes, no Brasil. Eles já querem dar o básico de um modo diferente. Não, você só vai estudar aquilo que é diferente se você dominar o básico. Então, quando você vai falar, eu quero fazer em fitoterapia, por exemplo, eu quero só trabalhar com fórmulas clássicas. Perfeito. O aluno vai fazer isso depois que ele estudou o geral. Aí ele vai para aquilo que é específico. Eu quero atuar, hoje em dia, eu quero atuar com a acupuntura clássica do mestre Tum. Legal. É possível, depois que você estudou o básico. Então, você tem que ter essa formação de base, porque se você não tem essa formação de base, você fica meio que repetindo algumas coisas sem se aprofundar. Então, as graduações, elas se propõem, pelo menos a nossa, elas se propõem a dar essa formação de qualidade para gerar um profissional de alto nível. E aí ele pode seguir para uma pós-graduação, para o estudo continuado. Nesse formato que nós elaboramos, o aluno pode, por exemplo, fazer a graduação em acupuntura e já ir direto para uma pós-graduação em fitoterapia. Ou graduação em fitoterapia e uma pós-graduação em acupuntura. Isso, em média, em 5 anos, ele consegue ter, em 5, 6 anos, toda a formação importante da medicina chinesa, nessa visão ampla, com a possibilidade de já ser um profissional e já ir trabalhando. Então, é algo que
é possível, estamos aqui abertos para oferecer isso para os interessados. Regis, eu queria mais também localizar a sua figura, porque você teve um papel ativo nessa uniformização da nomenclatura, né? Você pode contar um pouco disso? Isso, assim, esse é um ponto que eu bato muito na tecla, já tem um tempo, que uma das características fundamentais de uma profissão é ter uma linguagem adequada. O professor é graduado em psicologia. Entre os psicólogos, existe uma linguagem própria que não é a mesma de que quando estão conversando, por exemplo, com médicos, ou com enfermeiros, ou com fisioterapeutas. Mas dentre os psicólogos, há uma linguagem própria. Sim. Correto? Sim. Na acupuntura, nós temos que ter essa nossa linguagem própria e ela deve ser comunicável entre as diversas visões. Dando exemplo da psicologia, eu sou fisioterapeuta também, mas, dando exemplo da psicologia, você tem uma visão junguiana e você tem uma visão freudiana que são contraditórias em diversos aspectos, mas se um profissional junguiano e um profissional freudiano forem conversar, eles vão para a linguagem de base da psicologia. Sim. E o que falta muitas vezes na profissão da medicina chinesa é essa linguagem de base. Por exemplo, falar... um exemplo simples... tonificação e dispersão. Mas muita gente fala tonificação e sedação. Mas por que se fala sedação? Ah, porque eu ouvi alguém falando. Então vamos lá. Por que essa pessoa ouviu alguém falando? Porque ela escutou de outro. Mas ninguém parou para analisar o porquê do termo. A gente tem que analisar o porquê do termo. As técnicas de dispersão, elas movem o Qi, elas geram desbloqueio. Então, move, desbloqueia. Olha que interessante. Dispersa. Espalha. Sedação dá a ideia de algo parado, quieto, imóvel, está sedado. Não, é o contrário que a gente faz. Então, tem que ter uma lógica. O termo pi em chinês, que é traduzido como baço. Por quê? Porque em chinês existe o termo yi, que é pâncreas. Qual seria o ideal? Não traduzir. Vamos chamar só de pi. Beleza. Mas o próprio chinês traduz como baço, e não como baço-pâncreas. Ah, mas na Alemanha tem gente que prefere traduzir como pâncreas. Aí é outra história. Ah, mas é porque o baço na medicina chinesa tem funções do pâncreas. Pô, o coração tem mais funções do cérebro e eu continuo falando coração. Ninguém fala coração-cérebro. Então, tem que haver um debate, tem que haver uma lógica. E aí o que acontece? A Federação Mundial de Sociedades de Medicina Chinesa, a WFCMS, ela elaborou também já há muitos anos a terminologia padronizada da medicina chinesa. Primeiro, como sempre, chinês e inglês. Hoje em dia já tem chinês espanhol, chinês francês, chinês húngaro, chinês alemão. E iniciou-se um trabalho há muitos anos em português que não se deu sequência e desde 2016 nós estamos buscando essa possibilidade. Não para aparecer, mas porque a gente considera importante, até porque é um trabalho gigantesco e, vamos ser bem sinceros, no Brasil há uma possibilidade maior de você ter venda de livros mais voltados a técnicas novas que vão tratar do que sobre termos, né? Então não é algo que a gente fez buscando um retorno imediato. Mas desde 2016, batalhando tudo, em 2019 a gente conseguiu encerrar esse trabalho, encerramos esse trabalho e foi mandado para a aprovação da versão final. Ótimo, conseguimos, veio 2020 e entra a pandemia. E aí o que acontece? Como que eu vou lançar um livro destes, de uma importância destas, no momento onde as pessoas não podem se encontrar? A gente optou por segurar. Vamos segurar, porque o investimento é alto. Então, a gente segurou e agora, na próxima semana, a gente recebe as primeiras cópias. Eu aprovei na semana, acho que faz 15 dias, eu aprovei a última revisão e a partir da semana que vem a gente vai começar a distribuir as cópias aí. Então, a terminologia básica da medicina chinesa. Ah, mas ela é um dicionário. Não, é termo. Isso em chinês, isso em português. Então, é tradução dos termos e aí a gente segue. Tá? Essa é a base, é isso que a gente está colocando e vai servir de material de referência.
Obviamente, a gente sabe que a gente vai receber críticas do tipo, mas eu prefiro esse termo, não esse. Não tem jeito. A gente teve que estabelecer um termo, porque senão, cada caractere, a gente colocaria lá 5 possíveis termos, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Por exemplo, o termo Jin, que normalmente na acupuntura se pensa em canal, né, o canal. Na ginecologia, Jin Shui, né, o fluxo de sangue é menstruação. Né? Eu posso chamar de Jin Shui, fluxo de água, também remete à menstruação. Né? No popular, no dia a dia, no coloquial, Jin pode ser um rio. Quando nós falamos dos textos clássicos, eles são Jin, né? Dao Te Jin, Huangdinei Jin, Hunan Jin, é tudo Jin, porque é um clássico. Então, qual é a base? É que Jin remete a um fluxo, uma via. Então, o clássico é um fluxo de informações. O rio é um fluxo de água. O canal é um fluxo do Qi. A menstruação é um fluxo do sangue. Então, se eu entender como fluxo, eu vou ter os diversos significados. Então, quando a gente traduz na acupuntura, eu vou falar em canais, na expressão canais e colaterais. Professor, mas é muito popular falar meridiano. Tudo bem, concordo. Durante muitos anos se falou meridiano. Mas meridiano, qual que é a definição? Meridiano é uma linha imaginária. Peraí, mas se é imaginário, não existe. Enquanto que nós trabalhamos com acupuntura, eu manipulo a agulha no canal para influenciar o Qi, que é algo que existe. Se eu falo que é uma linha imaginária, eu estou dando margem para falar que é algo que só eu imaginei. Deu para entender? Quando a gente vai no profundo, a gente percebe que alguns termos até podem ser usados, mas talvez tenham outros que possam ser melhores. Não quero dizer, então falar meridiano é errado? Não. Eu não acho a melhor tradução. Então, esse é um exemplo. Tá? Então, isso tudo é um trabalho para pensar na profissão. Então, a graduação é para que a profissão seja reconhecida. Né? Eu costumo dizer, o pessoal fala assim, você acha que, aí trazendo um pouco para a regulamentação, você acha que só profissional da saúde pode fazer acupuntura? Eu entendo que, normalmente, quem pergunta isso está querendo dizer na questão da pós-graduação. E a minha resposta é, sim, eu acho que só profissional da saúde deve fazer acupuntura. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa é acupunturista, ela tem que se ver, se apresentar e atuar como um profissional da saúde. Independente se ela se formou numa graduação, numa pós ou no curso livre. Ela é acupunturista, ela está executando uma ação em saúde. Então, ela é um profissional da saúde. Se eu não sou profissional, até brinco, se eu não sou profissional, estou sendo amador. E ninguém quer ser atendido por amador. Exatamente. Até porque o pessoal se dedica muito, né? Eu estava conversando com a professora Romana essa semana e a gente falou assim, é um desrespeito aos acupunturistas tratarem como uma coisa menor, porque é muita dedicação, né? E você está mesmo indicando que você trouxe de maneira mais organizada as grandes áreas da medicina chinesa, mas que muita gente já tem essa formação que vai fazendo nos picados, né? Vai fazendo através de outros cursos ou de outras pós-graduação. Regis, antes da gente continuar, eu queria te perguntar, você tem a capa dessa publicação, dos termos? Eu não tenho aqui comigo nesse momento, mas eu posso te mandar, e se der, você coloca depois um insertzinho aqui para o pessoal, eu te mando direitinho. A gráfica me prometeu para o dia 22, então não sei exatamente que dia que sai, pode ser que esse vídeo já tenha saído, pode ser que não, mas fique atento aí, vamos ver, talvez já tenhamos novidades aí nas principais lojas. Eu acho que esse vídeo sai antes, mas manda assim mesmo. E com certeza. O lançamento eu ajudo na divulgação, porque eu acho que é um marco. Tem essa bate-boca por causa de termos, mas eu lembro que um tempo atrás a fisioterapia ou a ortopedia fez uma mudança de classificação em nomes de ossos e deu uma hora que procura, e hoje é corrente. Todo mundo por exemplo, a patela e a rótula, né? A gente está falando da mesma estrutura, né? Você tem aí escápula e omoplata. Isso daí já tem mais de 20 anos. E ainda hoje o pessoal usa os termos, vamos assim, intercambiados, né? Mas é algo que, se não iniciar, nunca vai ocorrer. É aquela história.
Ah, mas vai demorar 10 anos para o pessoal se acostumar. Beleza, se não começar agora, daqui a 10 anos vai demorar mais 10. Então, em algum momento tem que iniciar. E aí tá. A gente resolveu dar a cara a tapa, né? A gente resolveu se expor nesse momento, porque a gente sabe que vem críticas, né? E essas ações, elas acabam gerando comentários de quem, mas eu não quero seguir isso, ninguém vai ser obrigado. Mas se a gente não estabelece uma linguagem, se a gente pensa a médio e longo prazo, né? A gente pensar, por exemplo, num sistema como na China, num sistema como nos Estados Unidos, onde para exercer a acupuntura, outras profissões também, tá? Aqui no Brasil é só a advocacia, mas fora do Brasil, outras profissões também, além de dar formação, você tem que passar uma prova. E aí você tem que ter uma linguagem comum para essa prova. Então, por que não buscarmos estabelecermos isso? Mas aqui no Brasil não vai ter essa avaliação, porque isso é restrito essa obrigatoriedade hoje no Brasil é restrito ao exame da ordem, né, Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem, mas se a gente pensa num nível crescente, numa possibilidade crescente, vamos buscar o padrão do base, né? E aí a gente segue. Mas é até uma questão de uniformização da linguagem, porque a gente escreve artigos, a gente troca informação, a gente constrói debates, e se a linguagem não tem um mínimo de... Né, a gente às vezes está falando da mesma coisa com termos diferentes, e aí, assim, se perde numa questão básica, né? Isso aconteceu, por exemplo, técnicas de craniopuntura, existem várias na China. Chegou um momento que a Organização Mundial da Saúde falou assim, vamos padronizar alguns nomes. E aí o que acontece? Zhao Xunfa, quando ele criou a craniopuntura, ele colocou área motora, área sensitiva, aí vem um outro que usou esses termos, mas para um outro local. Peraí, vamos ver do que a gente está falando. Aí a OMS veio com os termos que muita gente não gosta e a grande maioria não segue, mas tem um padrão. Então você tem lá, área vértice temporal inclinada anterior, área vértice temporal inclinada posterior. Peraí, olha que nome feio, mas vértice temporal. Então já sei que tem alguma questão aqui. Inclinada, então já sei que a linha ela é oblíqua. Opa, tem uma na frente, tem uma atrás. Então já começa a ter uma unidade. Então quer dizer que a área motora do Zhao Xunfa é a mesma que essa? Legal, então já sei que existe uma uniformidade. A gente não quer acabar com termos próprios de linhagens, nada disso. Esse não é o objetivo, e a medicina chinesa nunca apregoou isso. Ela vai padronizando, vai ajustando e permitindo que a partir do básico se abra. Né? Hoje, a técnica do mestre Tum tem um grande crescimento aí pelo Brasil, e às vezes ele usa o mesmo ponto, só que ele dá outro nome. Mas porque nesta linhagem deu esse outro nome. Mas quando você agulha, você tem que saber que você está estimulando aquele e o que você já conhecia, porque o ponto é o mesmo, só mudou o nome dele. Exato, exato. Bom, mas a conversa nossa aqui é a grande conquista. Já deu a nossa meia hora, a conversa está quente. Eu falo muito. Desculpa, James, desculpa. E deixa eu aproveitar para pontuar aqui, para evitar alguns aborrecimentos aí do pessoal. Vamos pontuar. Há no Brasil alguns profissionais graduados em acupuntura. Como? Sim, há no Brasil. Porque lá no início da década, lá no início dos anos 2000, lá teve uma turma que se formou. A Universidade Estácio de Sá, e aí é importante, quando a gente fala que a gente é a primeira a conseguir esse processo de autorização, porque uma universidade ou centro universitário não precisa pedir um curso, ela simplesmente inicia um curso, ok? Então, a Estácio iniciou. E aí, por algumas questões políticas internas, porque eles estavam também com curso de medicina, numa fase ali embrionária, conselho, ou você para esse ou esse. E aí eles fecharam todos os que eles tinham de terapias naturais, mas é que tá. A partir do momento que iniciou um curso, o aluno tem direito a se formar. E aí que tá. Os alunos acionaram o MEC e aqueles que não aceitaram migrar com bolsa e assim por diante, aí são as questões internas, eles se formaram. Então existem os graduados em acupuntura. E também é de se destacar, em Santa Catarina, a faculdade CIEP, ela conseguiu o curso superior sequencial em acupuntura. É um curso superior, mas não é grau. Grau no Brasil são 3 possibilidades: tecnólogo, bacharelado e licenciatura. São esses 3. Estes 3
permitem que, se você desejar, você siga para uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Se é um curso superior, ele não é grau. Só isso. É um curso excelente, o professor Marcelo Fábio faz um trabalho louvável, inovador, assim como nós, isso lá atrás, ele já buscou essa transição de escola para faculdade, né? Nós temos alguns grandes exemplos na nossa área, né? O IMAN de Minas Gerais, que é um pioneiro nessa transição de escola para faculdade, o IBRAT de Curitiba na transição de escola para faculdade, e o CIEP na transição de escola para faculdade, além aqui do nosso caso. Então, nós temos essas referências aí. Minas Gerais, infelizmente, hoje já não é mais faculdade, mas tem esse mérito lá atrás. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e aqui São Paulo, nessa busca de uma escola que tem como base a medicina chinesa, fazer essa transição para a graduação. E normalmente você começa com a graduação e vai crescendo para outras. Então, legal. E, Regis, assim, eu só queria também retomar só um detalhe, porque se falou assim, não é obrigatório, eu preciso fazer, e eu chamo a atenção, quando eu falo dessa conquista, é que nós estamos organizando a nossa profissão, e a profissão ela é organizada também se organizando o que compõe a formação desse profissional. E o que vai compor o seu ato. Nós tivemos um chamado ato médico, que viveu tanto tempo sem... Né? Há várias profissões já começaram com isso organizado, que é o caso da acupuntura. Então, assim, eu até agradeço você levantar isso, porque assim, eu, como diretor-geral da faculdade, eu não posso chegar e falar assim, não, fazer graduação em acupuntura é obrigatório, porque vão falar que eu estou falando em causa própria, né? Eu acho que a partir do momento que há graduação, a busca deve ser por ela. A busca deveria ser pela graduação. Mas alguns vão falar que enquanto não houver a regulamentação, qualquer um pode exercer. De fato, esse é um dos argumentos da defesa contra algumas profissões que tentam monopolizar. O artigo 5º da Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, enquanto não há lei, eu não posso dizer que a pessoa é obrigada a fazer a graduação. Então, por isso que eu uso as palavras com cuidado para depois ninguém vir jogar contra mim. Então, essa é uma questão. Né? Hoje em dia, o curso livre, quando tem na modalidade semanal, na maioria dos locais é uma vez por semana e a prática já está embutida. A graduação são 5 vezes na semana e, obviamente, você pode ter componente de uma modalidade de ensino digital, ensino EAD. Isso, deixa eu aproveitar e deixar claro aqui. Tá? Quando a gente obteve esse êxito, muita gente de outros estados falou assim, mas é presencial ou é EAD? Imagina, a gente já foi apedrejado aí quando a gente divulgou, né, porque essas questões. Imagina se a gente buscasse lançar logo de cara a graduação EAD em acupuntura. Imagina. Esse é o ponto. Então é o seguinte, para o Ministério da Educação só existem 2 modalidades de ensino, presencial e EAD, só. Ou é presencial ou é EAD. O presencial pode ter até 40% EAD e continua sendo presencial. Pode ter até 40% EAD e continua sendo presencial. Tudo bem? Agora, se eu tiver um curso que é 41% EAD, ele vai ser um curso EAD. Mesmo que eu tenha a grande maioria das disciplinas presenciais. Por exemplo, se eu tiver 500 horas de prática presencial e o restante EAD, não estou falando que seria isso, ele vai ser chamado de EAD, mesmo tendo 500 horas de prática. Então, não existe um curso em acupuntura possível 100% EAD. Não existe. A gente sabe que não existe. Né? Você tem que aprender a tocar o pulso do paciente, por exemplo. Exatamente. Mas a base teórica do pulso poderia ser EAD. Né? Você tem que aprender a olhar a língua do paciente. Mas será que a base teórica para entender isso não poderia ser EAD? Será que o estudo sobre metodologia da pesquisa, que é uma disciplina que é comum nas graduações hoje, não poderia ser EAD? Será que uma disciplina sobre aspectos psicológicos que envolvem o paciente não poderia ser? O que eu quero dizer não é uma defesa cega pelo EAD, mas entender o que é possível e o que é adequado com o EAD. Hoje, nós temos a autorização para
acupuntura presencial, massoterapia presencial, fitoterapia presencial e fitoterapia EAD. Nós temos essas autorizações de Tomec. E se nós tivéssemos a autorização da acupuntura EAD e continuássemos com os encontros presenciais intensivos? Hoje, sendo sincero, a grande maioria dos profissionais acupunturistas se formam estudando uma vez por mês. Uma vez por mês. Essa é a grande base de formação na grande maioria das escolas do Brasil. E muitas delas, a prática já é nesse próprio final de semana. E se a gente tivesse esses mesmos momentos presenciais, mais a prática, mais um conteúdo EAD, será que a gente não conseguiria melhorar o nível da formação de que se tem hoje? Ah, você está querendo dizer que a formação é ruim? Não! Se está boa, vamos para o ótimo. Se já é ótima, vamos buscar o que é melhor. Nós temos que sempre buscar a melhoria. É o que me move como profissional e como gestor institucional. Como profissional, o professor Osíris me conhece já há uns bons anos, eu estou sempre estudando. Ele participa de treinamentos conosco, em vários momentos eu falo assim, olha, eu vim da China agora, não nesses últimos 2 anos, mas eu trouxe isso daqui da China, isso aqui foi num congresso, vamos analisar em conjunto. Por quê? Porque é um aprendizado contínuo. A participação em simpósio, a participação em congresso, o brasileiro não tem esse hábito. Às vezes vende-se a ideia de que o que ele estudou na acupuntura naqueles 2 anos, 2 anos é o mínimo do mínimo do mínimo. Já tem gente aí, 14 meses, 16 meses, 6 meses. Poxa vida, em 2 anos já é pouco. Ou o chinês está totalmente errado de estudar uma graduação de praticamente 5 anos, ou a gente que é muito esperto. Eu não sei aí o meio termo. Por quê? Porque na Ebramec, o curso de base, vamos considerar antes da graduação 2 anos, além de prática, além de participação em evento, além de estudo. Como que o pessoal consegue aí em menos tempo, com prática embutida? Aí complica, não sei. Realmente tem algumas margens que acho que a gente não entende. Mas nesse momento, nós temos que promover o ensino com qualidade. Eu acho que o ideal, para quem não tem uma graduação prévia, é fazer como graduação. Quem já é graduado, pode eleger, fazer como pós-graduação, ou ter uma segunda graduação. É possível. Ah, eu já sou profissional acupunturista, eu quero fazer a graduação. Eu consigo dispensa de disciplina? Depende de você. Você tem que pleitear essa dispensa de disciplina e ser aprovado, demonstrar que você tem aquele conhecimento. A partir daí, você está dispensado dela. Dispensado em relação a faltas e dispensado em relação a um pagamento proporcional também. Não há dispensa direta, porque até hoje não existe uma graduação em acupuntura para a gente conseguir cancelar, eliminar matérias diretamente. Essa é a minha recomendação. A graduação para quem ainda não é graduado e a pós-graduação. Aproveitando aqui, desculpa falar muito, mas esse momento que nós estamos da regulamentação, pessoal, já passei por vários momentos deste daqui que dá a ideia de que algo está... que estamos perdendo a esperança. Não, nós estamos lutando, batalhando. São esses momentos que forçam a nossa união. O que não é adequado é, depois de passar esse momento, a classe se desunir novamente. Nós precisamos de união. Por quê? Porque os médicos, e quando nós falamos dos médicos, já que está sendo gravado, só para deixar claro, não estamos falando de todos os médicos. Até porque tem médicos que estão conosco, tem médicos que são pacientes nossos. Estamos falando daqueles que são mais corporativistas, que querem uma prática restritiva. Este que é o grande problema. A maioria dos médicos, para ser sincero, não está nem aí. Ele quer o melhor para o paciente deles. Ele quer saber se o paciente está melhorando. Que esse é o verdadeiro profissional da saúde, aquele que busca o melhor para a saúde do seu paciente. Mas o que acontece? O PL ficou anos e anos e anos na Câmara dos Deputados. Finalmente, em 2019, houve a aprovação na Câmara dos Deputados e ele foi para o Senado. O que aconteceu no início de 2020? Pandemia. E aí tudo para, tudo complica-se, né? Fica tudo interrompido. E aí, este PL sai da Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Estou falando bem resumidamente. Vai para o Senado. Se ocorrer qualquer mudança neste PL, o que ele tem que fazer? Volta para a Câmara. E aí a gente não sabe quantos anos de novo ele vai ficar lá. Não quer dizer que a gente perde tudo, mas a gente perde muito. Perde anos e anos de luta. Então, o que os médicos estão tentando agora? Fazer com que
o relatório do senador Eduardo Girão seja alterado. Porque se o relatório for alterado e esse projeto de lei for mudado, mesmo que ele seja aprovado no Senado, ele tem que voltar para a Câmara de novo. E aí pode ficar nesse ping-pong aí. Exato. E aí é um grande problema. Então, o nosso pedido é que o relatório do senhor senador Eduardo Girão seja na manutenção do original como ele veio da Câmara dos Deputados, que preconiza uma prática ampla, multiprofissional e assim por diante. Estabelece a questão, até a menção da possível graduação, a menção da revalidação de quem estudou fora do Brasil e assim por diante. Então, esse é o projeto que tem o de melhor no momento para nós. Ah, mas eu não concordo com essa linha, é o que nós temos hoje. Tudo que deveria ter sido discutido lá atrás. Agora é esse projeto que nós temos. Ou nós lutamos por ele, ou nós perdemos muito por causa dele. E aí, para finalizar minha parte, professor. Ah, mas eu não concordo com a linha política do senador Eduardo Girão. Neste momento, o relatório está na mão dele. É ele que precisa dar esta sequência. Nós precisamos demonstrar este apoio da classe. Não é uma pressão política, não é uma pressão monetária, é uma pressão de volume de profissionais. Por quê? Se na pior das hipóteses, e isso está longe de acontecer, mas quando eu falo longe, é porque a gente tem que emanar também pensamentos adequados e positivos, não porque esteja difícil de ocorrer, mas nós temos que crer que seja mais fácil a aprovação para nós do que para os outros. Então, o que acontece é que nós temos que lutar para ele ser aprovado como está. Né? Ele ser aprovado e mantido como ele está. E aí, pessoal, é isso que nós temos. Porque, na eventualidade de perdermos isso, os profissionais acupunturistas perdem, os estudantes de acupuntura perdem, exato. Os pacientes de acupuntura perdem, porque os médicos não dão conta, Principalmente. As escolas perdem, porque no comentário da CMBA enviado para o senador, a CMBA chega a sugerir a extinção das escolas e dos cursos que o MEC autorizou. Olha que beleza. Olha que beleza. Então, pessoal, eu não estou advogando em causa própria, eu estou advogando em defesa da acupuntura. Existem pessoas muito mais capacitadas que eu para falar sobre o tema. Eu indico, por exemplo, o fisioterapeuta, acupunturista e advogado Nelson Roseman. Ele defende a classe, ele se apresenta muito bem, fala muito bem, entende a nossa classe, e ele, inclusive, esteve presente nas últimas discussões que foram realizadas no gabinete do senador. Então, tem pessoas capacitadas lutando, nós temos entidades importantes lutando, nós temos FENAB, CRAENGE, SBA, nós temos, inclusive aqui no estado de São Paulo, o SATOSP também atuando, as associações, as entidades precisam estar em conjunto. Existem associações que lutam pela classe, existem associações que buscam a formação melhor, existem diferentes tipos de associação e não está errado de existir, mas neste momento nós temos que lutar pela regulamentação. Então, enviar mensagens, enviar e-mails, ligar para o gabinete, pressionar, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos. Nós não temos uma pressão financeira a exercer, mas nós temos uma pressão de classe, nós temos uma pressão de população, de corpo profissional. Né? Existe uma expressão que se usa em algumas áreas, que é espírito de corpo. Nós, acupunturistas, precisamos ter esse espírito de corpo. Quando algum acupunturista é agredido, é a profissão que é agredida. Quando critica-se um profissional, critica-se a classe profissional. Nós estamos longe disso, mas precisamos também falar sobre isso. Enquanto tiver nessa briga de uma escola ficar criticando a outra publicamente, um profissional ficar criticando o outro publicamente, isso não leva a nada a lugar nenhum. Agora, não podemos defender coisas que estão sendo feitas de maneira errada. Não podemos defender coisas que estão sendo feitas de maneira equivocada. Nós podemos sim apontar os erros e devemos dentro da própria classe. Olha,
Fique atento se o seu certificado vai ser válido. Será que ele está seguindo as normas direito? Ó, fique atento se aquele material que você está comprando foi importado de maneira legal. Porque sim, também existe contrabando de material. E aquele que usa um contrabando porque é mais barato, ele está sendo profissional. É isso? A gente sempre vai bater nisso. Eu não preciso esperar a regulamentação da profissão para eu me enxergar e me portar como profissional. Esse é o ponto. Ah, mas saiu a graduação. Então quer dizer que a profissão foi regulamentada? Não. Mas, por exemplo, a quiropraxia tem graduação há anos e, infelizmente, ainda não foi regulamentada. A naturologia tem graduação há anos e também ainda não foi regulamentada, o que não quer dizer que você não possa exercer, não possa trabalhar e não possa se portar como profissional. O jornalismo. Existe a graduação, existiu regulamentação, depois de um tempo todo mundo pode ser chamado de jornalista, de gente que exerce uma função, depois voltou. Então, uma coisa é a regulamentação, que nós devemos lutar e muito. A outra coisa é o ensino reconhecido, uma graduação, o ensino profissional, nível superior, um grau adequado, que também nós devemos lutar. Não são coisas opostas. Elas se complementam. Ah, então vamos esperar a regulamentação para lutar pela graduação? Não, já chegou a graduação. Agora vamos continuar lutando por ela, para que ela não acabe, e vamos pressionar para que haja regulamentação. Acho que eu já falei muito, professor. Não, foi ótimo. Regis, nós estamos batendo uma hora. Eu espero que você não se incomode, porque está sendo excelente a gente falar. Eu queria até pontuar uma coisa. Pessoal, soa que eu estou puxando o saco e fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso. E a propaganda, sim. E eu vou falar por quê. Porque estão coisas importantes que estão acontecendo. O que o professor Regis mostrou para a gente é a seriedade com que está sendo encarada a formação do profissional de acupuntura. A professora Romana falou do trabalho dela numa instituição, num hospital. Eu vou trazer ela aqui de novo para conversar sobre isso. Porque acabar com essa história de que é uma classe que domina o conhecimento para cuidar de saúde. Nós estamos aprendendo a cuidar de saúde. Você fez acupuntura, você se tornou um profissional de saúde. E nós queremos o reconhecimento legal e o respaldo legal disso. O SUS tem que aceitar acupunturista não médico. Porque qualquer um que começa na acupuntura vai ter que começar pelas mesmas bases que não são de nenhuma outra área profissional de saúde. Então, é uma propaganda que é o melhor jeito da gente entender a seriedade do que está acontecendo. Na questão da uniformização de nomenclatura, qualquer área científica tem isso, né? E aí falta para o acupunturista, e eu acho que nós estamos cultivando isso aqui, esse senso de... fala de senso profissional mesmo. Exato. É uma área de ciência. De se ver como profissional, se encarar como profissional. Né? O pessoal fala muito da síndrome do cachorro que fica lá retraído, diminuído. Não, nós temos que nos apresentar como profissionais. Mas é que tá. Não é só chegar e falar assim, olha, eu quero que me chame de doutor, hein? Não, se porte como tal. E aqui só para destacar, não falei da minha formação, mas só para destacar, quando está aí meu nome doutor, é porque eu tenho doutorado na China. Não é ao acaso, tá? Quem quiser me tratar de Regis, professor Osiris sabe muito bem que eu não exijo tratamento diferenciado de ninguém. Academicamente, eu tenho um título. Assim como quando eu vou mandar um e-mail para o senador, eu não coloco. E aí, senador, tudo bem? Não. Eu tenho que fazer um tratamento. Goste dele, eu não gosto dele. Tenha votado por ele, eu não tenha votado por ele. Politicamente, existe um termo adequado para tratá-lo. Então, excelentíssimo senhor senador. Academicamente, eu tenho título de doutorado, então na academia me chamam com esse título, mas no dia a dia é Regis. Agora, quando eu estou ali de jaleco ou não, me apresentando como acupunturista, ali eu sou um profissional da saúde, ali eu tenho que me portar como profissional da saúde. E o se portar inclui vários gestos. É o cuidado, é a linguagem, é a atenção, é saber qual é o meu limite, qual é o do colega. Ah, o paciente chega e quer diminuir medicamento. Não, quem cuida de medicamento é o médico. Se eu não quero que o médico venha falar que ponto de acupuntura eu vou usar, por que eu vou falar para o paciente dele qual a dosagem do remédio que ele vai tomar? Não, é saber separar. E nós precisamos disso, saber
separar. E o estabelecimento de uma profissão também implica nisso. Saber que se o paciente tem um caso psicológico grave, eu vou trabalhar com acupuntura, e por que não indicar para um psicólogo? Exato. E o psicólogo, em alguns momentos, saber que às vezes ele vai chegar no limite dele e precisa de um psiquiatra. Ou o psiquiatra também perceber que precisa do psicólogo e precisa do acupunturista. É uma coisa que vai se conquistando. O professor Osíris já deve ter recebido o paciente que foi indicado por médico para te procurar. Assim como eu também recebo. Então, é uma via. Você se apresenta como profissional, você ganha a confiança de um outro colega profissional, e aí você começa uma relação profissional. É isso que falta muitas vezes. Não é? Então não é amizade. Pode ser amizade, mas relação entre profissionais implica em posturas profissionais. Eu acho que eu já falei muito de novo. Não, falou não, mas é importante, porque nós estamos lidando com a saúde pública, a saúde das pessoas, e nós vamos lidar profissionalmente com isso, porque nós temos responsabilidades, né, e deveres para cuidar bem disso, inclusive enquanto união de atividades concorrentes para cuidar da saúde da pessoa. Exatamente. Professor Regi, ou Regi, né? Muito obrigado. Rapaz, a hora que você puder, você me manda a capa do livro, da publicação, que eu vou juntar aqui nessa edição. Vou ver se eu já consigo te mandar ainda hoje, já te mando. Tá, reserva um para mim que eu vou buscar aí, quando eu tiver aí eu pego, né, a minha cópia. E, pessoal, então, eu agradeço a quem está assistindo aqui, divulguem esse vídeo. Eu acho que é muito importante para a gente conhecer que a acupuntura é uma coisa séria, é uma coisa profunda, os profissionais são muito dedicados, existe, não é aquela coisa, visão técnica, que um médico vai me dizer o que fazer, né? Uhum. Na verdade, a gente vai trocar informação para ver o que fazer de melhor com o paciente, porque é esse o respaldo que a gente tem. Tá? Não é um estúdiozinho de algumas semanas e só entender que eu vou pôr uma agulha ali para conseguir alguma coisa. Não é isso. É muito mais criterioso, tem muito mais chão aí embaixo dessa história toda. Sim. Muito obrigado, professor, pelo convite. Pode contar comigo, conosco, né, com a faculdade, no que for preciso. Os colegas que são profissionais, que são estudantes, honrem a formação de vocês, lutem pela formação de vocês e outra, tenham orgulho de serem acupunturistas, não se sintam rebaixados. Mas eu nunca vou ser visto como profissional de saúde. Se você não se apresentar como tal, de fato você não vai ser visto como tal. Então, tenham orgulho do que vocês são, honrem o que vocês são e continuem estudando, continuem aprendendo, porque o estudo deve ser continuado. Muito obrigado, estou à disposição aí para mais bate-papo, para mais conversa. Mais uma vez, professor. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.